Prontos para mais uma aula de biologia? Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o DNA e o RNA, moléculas tão importantes para que a gente possa entender a formação dos nossos antepassados e por que essas características que nós temos hoje em dia. Eu sou o professor Marcondes Félix e estou aqui para falar com vocês sobre biologia. Bom, quando a gente fala de informação genética, a gente tem que entender que essas informações genéticas, elas são passadas dos nossos antepassados. E elas estão aonde? Estão dentro do núcleo da célula, em partículas e moléculas chamadas de cromossomos. Dentro dos cromossomos, nós vamos encontrar o que nós chamamos de DNA. O que é o DNA? O DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico. Tá? E esse ácido desoxirribonucleico, ele vai guardar as nossas informações, ou seja, ele é responsável pelos genes, pelas informações genéticas, pela produção das proteínas. Como que isso funciona, professor? Bom, vamos entender que o DNA, ele cria o RNA. Por isso, existem diferenças básicas entre o DNA e o RNA. Vamos entender essas características. Por exemplo, quando nós falamos de DNA, o DNA ele é formado de uma dupla fita, tá? Onde ali nós vamos ter os nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? Nucleotídeos são aquelas pequenas partes do DNA, tá? E essas pequenas partes do DNA, elas foram, para facilitar, convertidas em letras. Então nós temos a adenina, que sempre vai se ligar à timina. G, guanina, que sempre vai se ligar à citosina C, ok? Então esses aí são os nucleotídeos que formam o DNA. E são eles que futuramente vão ser lidos, né, através dos códons para se transformar em proteínas. Bom, o DNA, além dessas duplas fitas e desses nucleotídeos, né, que formam esse DNA, ele tem uma outra característica importante. É ele que vai criar o RNA. É de uma fita dele que vai surgir o RNA. Então vamos ficar atentos a isso. Bom, DNA, diferenças, dupla fita. RNA, uma fita. Ok? Bom, DNA, ele é formado das seguintes bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. Já o RNA, que é uma fita só, ele vai ser formado quase que as mesmas bases nitrogenadas do DNA. A única diferença é que no RNA não tem timina. No lugar da timina vai se ter a uracila. Guardem isso. DNA tem adenina, timina. RNA não tem a timina. No lugar da timina, o RNA vai ter a uracila. E outra diferença básica do DNA e RNA. DNA é o tipo de açúcar que é formado. O tipo de açúcar do DNA é uma pentose. No caso do DNA, é uma desoxirribose. E no caso do RNA, é uma ribose. Beleza? Recordando aí. Vamos lá? DNA, dupla fita. DNA, bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina e citosina. E o tipo de açúcar, que é uma desoxirribose. RNA, uma fita só. No lugar da timina, nós temos a uracila. E o tipo de açúcar do RNA é uma ribose. Ok, pessoal? Pessoal, quando a gente fala do DNA, a gente tem que entender que ele vai ser responsável pela construção da proteína. Correto? Ou seja, de guardar as informações que vai construir uma proteína. Mas para construir a proteína, ele vai precisar do RNA, que vai ser aquela molécula que vai trabalhar para isso. Tá? Então vamos entender que, já que a gente disse que do DNA, de uma fita do DNA, se forma uma fita de RNA, temos que entender o seguinte: existem 3 tipos de RNA. RNA, primeiro, é chamado de mensageiro. É ele que vai levar essas informações. RNA-T, chamado de transportador, né, que vai transportar as informações.
E o RNA-R, que é o RNA ribossômico, que é aquele sujeito que realmente vai estar responsável por toda a construção da proteína. Quando a gente aprende de organelas celulares, a gente fala de ribossomos, e uma das funções principais dos ribossomos é produção de proteína. Então, o RNA ribossômico é aquele que será responsável por essa produção. Beleza? São 3 processos simples do DNA. Primeiro processo é aquele que o DNA vai duplicar o código genético, ou seja, vai replicar, vai duplicar tudo que tem em 2 fitas para mais 2 fitas. E esse processo é chamado de duplicação, ou também chamado de replicação. Isso vai acontecer lá na intérfase, que é aquele período que antecede a divisão celular, correto? O segundo processo do DNA é chamado de transcrição. Nesse processo de transcrição, o DNA vai criar o RNA. E o terceiro e último processo é aquele processo realmente da criação da proteína. Bom, preste atenção comigo, se tudo é um código, tudo é codificado, precisa ser traduzido. Então, o terceiro processo é chamado de tradução. É onde o código genético vai ser lido, os códons, né, e vai se transformar numa proteína. Ok, gente? Então guardem aí, vamos voltar um pouquinho para a gente não esquecer disso, tá? Vamos falar dos processos do DNA. 3 processos básicos. Primeiro processo, duplicação. Duplica o código genético. Beleza? Acontece na intérfase. Depois, ele vai passar por um processo de transcrição, onde de uma fita dele vai resultar no RNA. Ok? E no processo de tradução, onde o código genético vai ser traduzido. O RNA, que é o ácido ribonucleico, possui 3 tipos: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Não esqueçam, se gostou, dá um like aí, valeu? Pode fazer um comentário também se quiser. Abraço grande, professor Marcondes Félix, aqui à sua disposição. Beleza, pessoal? Abraço.